Deixa eu te falar, você falou de famosos, né? E houve aquelas tretas que a gente já sabe, né? Por exemplo, da esposa do MC Kevin, ou noiva do MC Kevin. Como foi essa história? Porque eu vi ela explicando que o que você falou num programa que transaria com ele, escolheria ele, Pegaria. pegaria ele e tal. E aí, tipo, ela entendeu errado. Como é que foi essa história? Eu tava até acompanhando as entrevistas dela, assim, mas como tem muitas entrevistas, eu não acompanho tudo, né? Mas eu pude ficar esclarecida, que parece que ela viu no direct dele, eu falando pra ele assim, ó, esse é meu novo contato. Só que assim, eu acho que ela teve assim essa coisa assim comigo, porque se eu nunca contei em nenhum podcast, eu tô contando porque ela já falou numa entrevista, porque senão eu não contaria uma coisa tão pessoal. Sim. Aí em primeira mão, assim, é, em maio de 2019, ele me chamou para eu atender ele. Então eu atendi ele, mas ele não tinha um relacionamento com ela. Ele veio para o Rio, aí a gente curtiu a boate vitrine, aí depois a gente foi para a casa da Anitta, e depois a gente foi para o hotel que ele estava. Sendo que é, naquele dia, eu nem queria muito curtir balada, porque eu tenho que me arrumar, eu tô tão cansada, eu vou ter que... eu queria já ir para os finalmente, mas aí um amigo meu taxista falou, não, Arida, se arruma, tal. Aí, nesse dia, na balada, tava até o MC Maneirinho, tal, tinha uns conhecidos nessa balada, e aí já tiraram fotos comigo, o Maneirinho, enfim. Sim. E aí tava lá o Kevin, e a gente curtiu lá a vitrine, pá, a gente dançou e tal. Aí ele sempre foi muito de bebê, ele já tava loucão, assim. Aham. E nesse dia tinha até uma ex dele. Não era a época da doutora Deulane. Era uma ex. Aí eu, nossa, como é que a pessoa chamou uma menina de programa e deixa uma ex perto? E tava o MC Ig também, né? E tava a ex também do MC Ig. E tava o produtor, o antigo produtor dele. E tava essa galera. Aí nesse dia, é, a gente, depois de curtir a balada, ele tinha usado bala, tinha bebido, enfim, ele estava bem loucão. Mas ele me tratou muito bem. Ele sempre foi uma pessoa, pelo menos as 3 vezes que eu tive contato com ele sempre foi uma pessoa muito alegre. Garoto, que curte a vida e ao mesmo tempo me tratou bem. Uma pessoa normal, assim, mas assim, sempre feliz, Sim. sabe? E tratava bem as pessoas, pelo menos que eu vi ao redor. Ele nunca tratou mal. Pelo menos que eu nunca vi ele fazendo isso. Aí ele foi bem agradável. Pós aquilo ali, a gente foi de penetra na casa da Anitta, de penetra mesmo, porque ninguém tinha sido convidado. E a menina que estava com ele, que era uma ex dele, ela, tipo, começou a discutir com ele na balada, assim, do nada, e eu fiquei acompanhando, assim, falando, Kevin, você é assim, você é isso. Isso na Tipo, casa da Anitta? não, antes da gente Ah, ir pra tá. casa da Anitta, na, Tá. na balada. Você tem que pagar pra não sei o quê. Aí começou a, tipo, falar, assim, algumas coisas ofensivas pra ele. Ele ficava rindo, assim. Daí ele pegou e falou assim, ela gosta muito de mim. Ela sempre tá indo em todos os lugares que eu vou e tal, e ficava rindo. Ela, tipo, falando isso, assim, perto dos amigos dele lá, e tal, e ele rindo daquilo. Mas, ao mesmo tempo, ele levou ela, assim, pra a casa da Anitta, assim. Então, Aham. a gente chegou na casa da Anitta após a vitrine, sendo que ninguém tinha sido convidado. Ele falou pra mim, Elisa, você quer curtir uma after na Anitta? Eu falei, Anitta? Aí ele, aham. Aí eu, tá. Aí estavam muitos famosos lá nesse dia. Tava a Nego do Borel, tava a Aline Riscado, tava o Medina. Nossa, meu, tinha muita gente famosa ali. Eu acho que eu não tava nem com a lente, que eu tenho miopia. Eu acho que eu nem enxerguei todo mundo que tava ali, que eu tenho miopia. Mas ainda bem, porque eu tava morrendo de vergonha, porque eu tava como penetra. Porque foi assim, E você não penetra desconhecida, né? Que vai entrar na festa e ninguém vai é, saber quem é, né? eu comecei em 2016. Em 2019 eu já era conhecida, sendo que eu pensei, nesse dia eu falei, eu não quero que ninguém me reconheça, porque ela tem todo o direito de falar, não quero que você fique na minha festa, porque você não foi convidada. Sendo que quando ele chegou lá, ele falou, olha, tô com um grupo aqui, falou pro porteiro. E pode falar que é o MC Kevin. Aí ela atendeu e falou: Olha, não conheço nenhum Kevin, pode ir embora. Ela falou exatamente assim. Aí ele ficou bem chateado, aí sim, bateu com a mão assim na porta do carro, da Uber. E depois ele falou com o empresário dele. Aí o empresário dele fez um trâmite ali que eu já não posso
falar exatamente o que ele falou para a gente poder entrar e a gente entrou, porque também eu não posso falar porque é uma coisa que outras pessoas com mais intenções poderiam usar para poder entrar. Aí eu Só as dicas certas, as dicas certas. Aí o Mas empresário pode falar, dele... porque ninguém sabe onde é a casa da Anitta. Só eu. Não, é porque é porque o empresário dele, ele já, o ex-empresário do Kevin, ele já empresariou um melhor amigo dela. Aí, como ele empresariou o melhor amigo dela, ele falou que a gente estava na lista desse amigo dela, que é o melhor amigo dela, e a gente não estava. E entrou eu, a ex do Kevin, que era uma lourinha que eu não sei o nome dela, aí o Ig, a ex do Ig, o empresário, todo mundo. E eu fiquei, aonde eu fiquei na festa, eu não saí. Eu falei, nossa, eu tô me sentindo uma avestruz. Eu queria botar minha cabeça na terra, porque eu falei, gente, tomara que ninguém veja. Porque se me ver, como eu falei, ela tem total direito de falar, Elisa, você tá aqui por quê? Mas assim, eu procurei levar de boa, fiquei conversando mais com o empresário dele. E ela chegou a me cumprimentar, porque teve uma hora que eu fui no banheiro, ela saiu do quarto e ela olhou assim, olhou pro meu rosto, falou olá. Mas ela não falou nada além disso, mas eu fiquei assim, ai meu Deus. Aí depois eu fiquei tranquila. Olá, quer subir? Então, mas assim, no final eu fiquei realmente ele conversando, quando foi assim, quase no amanhecer, a gente saiu e fomos pro hotel. Aí a gente transou. Quem? Você e o Kevin? E o Kevin. O Kevin, ele gostava muito. Nossa, ele ficou um maior tempão assim. Eu falei, caraca, que disposição. Mas assim, a imagem que eu guardei dele foi essa coisa do garotão, da inocência, nananã, e uma pessoa que me tratou bem. Aí, em algum dos directs de algum Instagram que eu tive, eu atualizei o meu Zap. E eu devo ter passado para ele, não lembro quando. Certamente deve ter sido nessa época de 2019. Morreu o assunto. Eu nunca mais pensei que aquilo ali fosse ficar no Instagram dele para uma pessoa ter acesso e, de repente, falar, pô, olha só essa garota aqui, sabe? O que aconteceu? Quando foi março desse ano, eu fiz o clipe da MC Rian. Isso. E aí foi aí que eu descobri que ela já não me curtia por causa desse direct. Que ela deu uma entrevista que ela viu esse direct. Eu não sabia o motivo. Eu ficava assim, será